Gostaria, nesse momento, de facultar a palavra ao diretor administrativo da Empresa de Águas São Francisco, senhor Pedro Alves, para que o mesmo faça uma prestação de contas dos 6 meses de atuação do Serviço de Águas em Barcarena. Bom dia a todos. Senhor presidente, demais vereadores, líderes, população em geral. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre esses 6 meses, na verdade são 7, né? E registrar aqui algumas evoluções que nós tivemos ao longo desse período. Então, não perdendo muito tempo, porque a apresentação ela pode até demandar um pouco de perguntas, se necessário. Mas, para a gente falar, na verdade, nós começamos a concessão em 5 de fevereiro, portanto, estamos fazendo aí 7 meses de concessão. E a gente tem algumas coisinhas para mostrar. Então, para ir direto ao ponto, né, é importante a gente lembrar um pouco de como que era a situação de água que nós encontramos aqui em fevereiro. Nós não tínhamos uma produção compatível com a necessidade, principalmente quando a gente olhava bairro a bairro. Talvez uma produção geral ela até fosse satisfatória, mas, de uma forma geral, quando a gente olhava individualizado, bairro a bairro, a gente tinha uma certa escassez. Existem 8 sistemas de abastecimento dentro de Barcarena, né? E em nenhum deles havia uma regularidade de abastecimento. O que a gente fala de regularidade? A água ela não era frequente, ela não tinha disponibilidade 24 horas por dia. A água era captada, né, dos poços e encaminhada diretamente à rede, sem nenhum tratamento, às vezes até ineficiente, né, ou inexistente. O que nós fizemos, então? Qual foi a primeira, digamos assim, as prioridades, né, as primeiras ações, as ações emergenciais? Foi exatamente a gente começar a melhorar o que a gente tinha. Então, fizemos uma reforma na ETA. ETA, na verdade, quer dizer uma estação de tratamento de água. Nós temos uma estação de tratamento de água na Vila dos Cabanos, que lá, por uma questão da característica da água, né, ela precisa de um tratamento um pouco mais enfático, ali, um pouco mais agressivo na parte de ferro e manganês. Então, nós começamos com essa reforma na ETA, substituindo então os aeradores, né, que é um material que ele, na verdade, oxida o ferro para que a gente possa então filtrar, e também do leito filtrante, né, quer dizer, a gente melhorou digamos assim, a forma de tratar e depois a filtragem dela. Imediatamente fizemos uma nova sede administrativa, né, e a loja de atendimento da Vila dos Cabanos. Por quê? Porque é importante, a gente entende que é fundamental um canal de comunicação com a população. Então, os focos iniciais foram fazer uma sede administrativa para que a gente pudesse trazer uma administração, uma gestão, né, digamos assim, administrativa para a operação, e também o canal de atendimento. Imediatamente também começamos a fazer a limpeza e a desinfecção dos reservatórios e poços do sistema, coisas que, pelo que a gente deparou, fazia um bom tempo que não tinha nenhum tipo de manutenção nessa linha. Construção do laboratório, e aí eu acho que é uma das maiores, uma das coisas mais importantes que a gente focou, para que a gente pudesse garantir a qualidade da água, né? Então era importante a gente ter um laboratório para poder fazer essas análises. Um monitoramento da qualidade da água, né? Não só a gente garantir a qualidade do que sai, mas também do que chega, né? Existe um caminho a percorrer entre a produção da água e a casa do consumidor, né, onde ele realmente vai ser consumido. Então, era importante que a gente tivesse esse monitoramento da qualidade de água. E uma coisa que é muito importante, para que a gente possa fazer um trabalho ao longo desses 30 anos da concessão, que fosse feito o recadastramento dos consumidores, né, para que a gente pudesse, então, fazer um projeto adequado, né. Volto a dizer, são 30 anos, a gente não pode fazer uma obra pensando em 2 anos, 3 anos. A gente tem que pensar que a cidade vai crescer, a cidade vai receber investimentos externos, então a gente tem que estar preparado para isso. É todo um planejamento que é feito. Por favor. Aqui são algumas fotos, né? A gente pode ver ali do lado como era o aerador, né? O aerador, só para a gente ter uma ideia, a gente bate a água, né? A água passa ali por dentro, para que ela então transforme o que a gente fala enquanto na natureza, a água ela vem com um F2 e a hora que ela recebe uma oxidação, ela passa FO3. Esse FO3 eu consigo segurar ele no filtro.
Só que no começo era feito por esse material que a gente está vendo ali, né? Cheio de samambaia, altamente comprometido. E hoje nós estamos ali com material de fibra de vidro, uma tecnologia melhor, carvão antracitro, enfim. Colocamos o que tem de melhor hoje nesse processo de tratamento, principalmente do ferro, né, e do manganês. Do lado esquerdo ali nós vemos como é que era antes, né, o galpão que nós recebemos ali, e hoje é uma sede administrativa onde nós fazemos toda a parte administrativa, compras, monitoramento, a operação, o administrativo, a engenharia, todo mundo trabalha nessa linha. Isso traz um benefício muito grande, né, porque a gente tem uma otimização, uma sinergia muito grande da equipe. Essa é a loja de atendimento, a primeira que nós fizemos, né, em Vila dos Cabanos, para que possa atender a população do bairro de Pioneiros, Laranjal, Novo Horizonte, São Francisco, Vila dos Cabanos. A gente também Itupanema, que já está recebendo água nossa, né? E aí são algumas fotos, por exemplo, da limpeza e desinfecção dos reservatórios, né? Do lado esquerdo ali a gente está vendo o pessoal lavando, escovando com hipoclorito de sódio, para que a gente desinfectasse. Então, isso é um reservatório interno, tá, pessoal? É um reservatório enterrado que nós temos e estava totalmente comprometido pelo próprio ferro, né? O ferro ele impregna bastante. Como ele não era bem filtrado antes, então isso ficava no reservatório. Do lado direito aqui é uma tubulação que nós substituímos, que estava totalmente comprometida, né? Uma delas, na verdade, quase todas estavam em situação desse pote para pior até. Esse material que a gente vê é fruto de muito tempo de armazenamento de resíduos que passaram por ali, né? Então, você tem aí provavelmente uns 40%, 50% de comprometimento da rede. Isso aí o que era o laboratório, nós já pegamos uma foto ali do lado esquerdo, já em reforma, né? E hoje como ele está atuando, né? Volto a dizer, estamos fazendo todo o monitoramento físico, químico, bacteriológico, hoje dentro de Barcarena, não temos mais que deslocar até Belém para fazer esse material. Aí nós estamos vendo o seguinte, os dosadores, né? Todos os sistemas nossos hoje estão recebendo a correção, o tratamento de água. O que a gente fala disso? A gente monitora todos os pontos de abastecimento, a água 24 horas, né? São 8 amostras diárias de cada saída de sistemas nossos. Essas bombinhas que a gente vê do lado direito são as bombas dosadoras. Então, à medida da característica dessa água, nós corrigimos o pH, né, a acidez da água. A característica da água de Barcarena, ela é um pouco ácida, né? Então, nós temos que corrigir isso. Então, é corrigido a acidez da água, é corrigido o ferro, o manganês. Quando a gente tem a ETA, né, a gente faz aquele processo que nós falamos. Quando nós não temos, nós fazemos a adição de um produto químico que corrige, então, essa parte no próprio sistema. Então, hoje nós tratamos a acidez, tratamos o ferro, o manganês em todos os sistemas e cloramos a água. Isso quer dizer o quê? Que nós desinfectamos a água para que ela chegue, então, dentro da portaria, né? Esse é o trabalho de recadastramento. Nós já visitamos uma boa parte, estamos visitando praticamente todas as casas, né, de Barcarena, colhendo informações imprescindíveis para que a gente possa fazer um bom planejamento dos investimentos a serem realizados. Então, o que nós já fizemos que não dá para bater foto, né? A regularidade do abastecimento de água. Isso que a gente quer dizer o seguinte, que a maior parte dos sistemas hoje estão com água 24 horas. Isso, em alguns momentos, algumas residências falam assim, poxa, mas eu não estou com abastecimento 24 horas. É imprescindível que toda casa tenha um pouco de reservação, porque o consumo ele não é regular, né? Ele não é linear, que a gente diz. Pode haver algumas alterações, algumas interrupções até por picos de energia, que é muito comum aqui na cidade de Barcarena. Então, mas de qualquer forma a gente mantém a rede sempre pressurizada 24 horas por dia. Isso é um ganho operacional e um ganho para a população que recebe nessas variações um restabelecimento muito mais rápido, né? Então, o tratamento de ferro e manganês, conforme eu já falei, né, e desinfecção da água,
colocando então a gente dentro da potabilidade, né, dentro da portaria que estabelece as condições. E uma das coisas que a gente fez lá, principalmente em Arapari, a gente logo de cara fez uma intervenção e quase quadruplicou a produção de água, levando um pouco mais de água para aquela população. Aí são fotos, né? Ali em cima a gente está vendo Bacarena Sede, aquele espaço lá de baixo, né? Então, como é que era o poço ali? Antigamente a gente via cavalos pastando ao redor do poço, crianças brincando em cima do fio de alta tensão. Hoje a área está totalmente cercada, protegida. Os poços, esse poço, inclusive, ele sofreu uma manutenção muito grande. A gente postergou ao máximo essa manutenção, porque a gente tinha não tinha muitas informações de como estava esse equipamento, de uma forma geral. Mas ele recebeu já toda uma higienização, troca de bomba, trocamos todas a fiação, quadro, cercamos a área, protegemos, recuperamos tudo, um processo bem amplo. Aí o nosso reservatório, esse espaço, ele era um espaço que ele estava servindo, inclusive, de esconderijo para algumas coisas que a gente encontrou ali na hora do desbravamento, né? Então a gente fez toda uma limpeza nesse espaço, recuperou ele, já fizemos uma vistoria nesse reservatório para identificar se ele está em condições de receber água para reservação. O que a gente quer dizer com isso? Havia uma possibilidade de não estar apto, né, a receber o peso e colocar em risco a população. Então trouxemos um técnico, ele fez um laudo, uma vistoria, vamos ter que fazer alguns reparos, estamos já providenciando a impermeabilização dele, e ele vai ser um dos grandes pulmões de Barcarena Sede, para que a gente possa então prestar um serviço de melhor qualidade aqui nesse bairro. Aí são fotos da estação de tratamento de água, né, como é que era antes. Era um espaço totalmente aberto, de fácil possibilidade de acidentes e de acesso fácil, né, que poderia comprometer o tratamento de uma forma geral. Hoje ele está totalmente cercado, as válvulas estão reformadas e recuperadas, protegendo, e sem contar que nós trocamos, esse aí é o filtro, né, na verdade, que recebe a água depois do tratamento do ferro. E hoje não só essa parte aparente, digamos assim, mas também foi toda uma parte estrutural. Dentro desses recipientes a gente tem camadas de 3 tipos de brita: carvão, antracitro, enfim, tem uma série de camadas para que a gente possa fazer a filtragem. Todos eles foram trocados, o leito foi recuperado, as tubulações internas também estavam em um estado muito precário. Então foi todo um trabalho, não só visual, mas também técnico, que demandou muita atenção nossa. O reservatório também, ele não só recebeu uma tinta, mas ele também recebeu impermeabilização interna, limpeza interna, recuperação das escadas, recuperação da tubulação, troca daquelas tubulações que nós vimos impregnadas. Então foi todo um trabalho. As válvulas que levavam a água para a distribuição também foram ou recuperadas ou trocadas. Sem contar na urbanização, né? Uma coisa que é importante. Todas as áreas elas estavam de fácil acesso à população e a todo tipo de pessoas. Então, furtos ocorriam, enfim, era uma série de problemas. Hoje todas as áreas estão cercadas, monitoradas, algumas com guarda 24 horas por dia. E aí nós estamos falando da estação de Pioneiro, né? Uma área que não aparece muito, a gente não tem muito acesso, mas ela tem uma importância tão grande quanto a estação de tratamento de água. Ela tem a mesma capacidade de produção, né, e volume de produção, e ela é fundamental para o sistema de abastecimento do município. Também essa casa ela sofreu várias intervenções, principalmente na parte elétrica, era muito comprometida. Então, dentro de Pioneiros, nós trocamos a elevatória, né, uma estação elevatória, uma bomba poderosa, que tem ali, que ela eleva o nível da água, né? Ela tira do apoiado do reservatório que está no chão, eleva isso para a caixa d'água para que a gente possa fazer uma boa distribuição. Então foram benfeitorias da parte elétrica, na parte mecânica, né, das bombas, e também do reservatório, que recebeu higienização, impermeabilização e toda a avaliação estrutural dele.
Isso aí nós estamos vendo São Felipe, que é o principal sistema de abastecimento de Arapari. Ele vai ser em breve o único sistema de Arapari. A gente deve descontinuar o sistema existente, que é um poço que está dentro de Arapari específico, né? Então, São Felipe vai ser o principal produtor pela qualidade da água, né? Que é muito boa, e a gente vai levar essa água. Estamos fazendo todo esforço para isso. Temos um desafio em Arapari, ainda não está totalmente concluído. Se você puder voltar lá um pouquinho. O que acontece? A adutora, né? A adutora é a água, a tubulação, digamos assim, que conduz a água, né? Arapari está a quase 6 quilômetros de distância de São Felipe, onde a gente capta a água. E essa adutora, ela foi concebida, ela foi construída de uma forma não muito adequada para que essa água chegue até lá. Então, nós estamos fazendo uma série de intervenções, já colocamos ventosas, né, que eliminam o ar da água, da tubulação. Já fizemos 2 ou 3 intervenções para melhorar. Colocamos um booster. Um booster é uma bomba que aumenta a pressão da água para que ela chegue até Arapari. E aí os desafios ocorrem, né? Lá não existe uma tensão adequada para a gente colocar um motor elétrico. Temos um gerador alugado lá para que gere energia para colocar essa bomba em funcionamento. Estamos fazendo essa semana e a semana que vem uma série de intervenções ao longo da rede para tentar melhorar essa adução, né, que a gente fala, esse envio da água para lá, e para que a gente possa então garantir o abastecimento de Arapari. É um mega desafio abastecer Arapari a partir de São Felipe, mas a gente vai vencer com certeza. Aí é Vila do Conde, recuperação dos reservatórios, todos eles sofreram higienização e melhorias de uma forma geral, além da urbanização e proteção dos espaços. Tivemos até um episódio lá no início de provavelmente uma sabotagem, superado. Embaixo ali um aerador que também vai entrar em funcionamento para que a gente possa tratar o ferro. Ele está sendo tratado hoje pelo produto químico, a gente vai fazer uma aeração para fazer um tratamento ainda melhor. Voltando um pouquinho em Vila do Conde, é importante ressaltar o seguinte, não apareceu aí nas fotos, mas a gente está recuperando aquele reservatório do Castanhal. Castanheira, desculpa. Do Castanheira lá em Belém, tem razão. Castanheira. Estamos recuperando esse reservatório. Perfuramos um poço ali, que estamos em teste final de vazão, mas as análises preliminares mostram uma qualidade de água muito boa e uma vazão excelente. Provavelmente a gente vai ter a substituição de todos os sistemas por um único sistema com uma qualidade muito melhor e com um atendimento melhor, porque aquele reservatório ele é muito importante. Esse reservatório também recebeu toda a inspeção técnica para que a gente pudesse utilizá-lo, então vamos precisar de algumas reformas que já estão providenciando, impermeabilização, recuperação, troca de tubulação, isso tudo já está em andamento, só estamos esperando a conclusão dos laudos, né, da qualidade da água. Esses exames iniciais eles têm que ser feitos em Belém, para que a gente possa ter a garantia disso. Os testes de vazão estão em fase conclusiva também, vocês devem estar vendo lá muita água sendo jogada fora, mas é uma água que faz parte da limpeza do poço, dos testes, para que a gente possa medir a capacidade de produção dele. Então, Vila do Conde está no foco agora dos investimentos, aí das melhorias. Já melhorou bastante, mas ainda tem muita coisa para fazer. Isso aí são atividades que nós realizamos, né, principalmente no Dia da Água e no Dia do Meio Ambiente, né, são atividades que a gente faz sistematicamente. Essa foto aí dessa menina, ela ganhou um prêmio por uma criação que ela fez de uma frase referente ao Dia do Meio Ambiente. Então ela ganhou um MP4, que foi uma forma da gente motivar esse tipo de criação. E essas fotos, principalmente a de cima, ali ao redor da caixa d'água, foi uma ação que nós fizemos com o pessoal da APAI, né, uma inclusão social interessante. Eles visitaram a estação de tratamento de água, não puderam visitar todo o sistema, porque ainda não estava pronto, né, a reforma.
mas eles plantaram 50 mudas ao redor desse espaço. É uma área que a gente tem que preservar, porque é um manancial fundamental para o abastecimento de Barcarena, principalmente da Vila dos Cabanos e Tupanema. Então, a gente precisa desse reflorestamento. Então, foram plantadas 50 mudas de árvores, e quem fez esse plantio foi o pessoal da PAI, em conjunto com os funcionários da Águas de São Francisco. Embaixo nós temos também a mesma atuação que nós fizemos junto a uma escola, também com plantio de árvores e uma palestra de importância socioambiental. Aí são reuniões que nós fizemos, todas as comunidades de Barcarena, ou quase todas, né? Pode ser que tenha ficado alguma para fora, mas receberam uma palestra nossa, onde a gente falou do que estava sendo feito, os investimentos, a importância da participação da comunidade, de uma forma geral, no processo de saneamento, né? Nós, da empresa Águas de São Francisco, entendemos que saneamento é uma coisa que se faz em conjunto, né? Tem que haver uma consciência da população para que a gente possa conseguir os melhores resultados. Então, isso foi feito em todos os municípios, foram uma quantidade bem interessante de pessoas que participaram. Isso já é da semana passada, quando nós fizemos, então, uma entrega oficial dessa primeira etapa, digamos assim, né? Fizemos uma visita técnica, contamos aí com a presença do presidente da Câmara, do vereador, que também nos apoiou, e os secretários da Prefeitura, contamos com alguns líderes comunitários. Então, isso são algumas fotos que nós tiramos lá do local. Nova loja volta lá um pouquinho, Paulo. Ali, é importante a gente ressaltar, a Barcarena sede receberá ainda esse ano, né, pelo menos a gente deve iniciar as obras, uma loja de atendimento que vai ficar embaixo do reservatório que nós temos aqui na esquina, né, praticamente. E vamos ter também um espaço interessante que nós estamos negociando com a Prefeitura, onde a gente pretende fazer uma prestação de serviço até a própria comunidade. Acho que em breve a gente volta aqui para falar um pouquinho com mais detalhes dessa obra. Do lado ali, esse subsistema de pioneiros, também recebendo a visita dessa comitiva que visitou tecnicamente os nossos espaços. Ainda no Pioneiro, a gente avaliando toda... Pioneiro, inclusive, também a gente conseguiu um poço lá de profundidade interessante, quase 200 metros, com uma boa capacidade de produção e uma qualidade de água muito interessante. Vamos lá. A inauguração do laboratório, para mim, eu acho que dessa etapa, talvez uma das conquistas mais importantes que nós tivemos para que a gente possa garantir a qualidade da água, a inauguração do laboratório. Pode seguir, Paulo. Aí o laboratório interno, né, temos o nosso químico lá fazendo uma análise. A gente, volta a dizer, a gente monitora em cada sistema, são 8 sistemas, a gente tem 10 amostras diárias. Fora isso, nós temos 48 pontos de coleta ao redor da rede, onde nós fazemos também análise diária desse material, fora as análises corriqueiras dentro do sistema, dentro do processo. Então, por dia, aí nós fazemos aproximadamente de 70 a 100 análises, né? Um cronograma interessante que nós temos que fazer. Então, seria impossível se a gente não tivesse laboratório. Aí a visita às instalações, vendo o final da obra, do pessoal. E aí o pessoal tomando a água depois da filtragem. Tá? Isso é uma coisa que a gente pode atestar. Hoje a água ela sai em condições da estação de tratamento. Tá? Vamos lá. E aí o encerramento da estação de tratamento, do escritório administrativo. Ok? Bom, é isso. Que a gente pode... só para a gente terminar algumas informações importantes, nesses 7 meses, a loja de atendimento ela fez mais de 2.000 atendimentos à população. Desses 2.000 atendimentos, 200, nós fizemos mais de 200 manutenções de rede. Fizemos de 20 a 30 assistências a áreas que, digamos assim, são fora da concessão. São, por exemplo,
alguns conjuntos habitacionais que ainda não foram repassados para a concessão de Águas de São Francisco, por exemplo, José dos Santos Dias, Vila Nova, conjunto habitacional São Francisco, problemas que ocorreram entre trocas de bomba, manutenção de poço. A gente, em parceria com a Prefeitura, prestou o serviço de atendimento, ainda que não fosse da nossa responsabilidade. Não estamos nos eximindo disso, queremos essa concessão, mas é uma questão apenas legal para que isso venha a ocorrer. E só, assim, para exemplificar, já foram gastos, até agora, aproximadamente investidos 3 milhões de reais em Barcarena, e já foram gastos em despesas aproximadamente 5 milhões de reais. E o que a gente arrecadou até agora, não vou nem falar de arrecadar, mas de faturamento, não chegou a 500 mil reais. Então, estamos falando aí de gastos entre investimentos e despesas da ordem de 8 milhões de reais, contra um faturamento de 500 mil reais, uma arrecadação menor do que isso. Então, assim, é um resumo, até pelo pouco tempo que nós temos, né, para colocar, e deixar claro a essa casa e a população de uma forma geral. Nós só não temos ainda um 0800 para divulgar por uma questão, não é nossa, nós temos um pedido desde fevereiro de uma linha junto à Oi para conseguir um 0800, que até hoje não foi atendida, mas nós temos um site que recebe todo tipo de comentário, enfim, reclamação, o que quer que seja. Temos a loja, como já falei, já foram mais de 2.000 atendimentos na loja, estamos abertos lá em horário integral das 8 até as 17 horas. Vamos ter uma loja aqui de contato e temos canal aberto. Toda vez que for necessário, estaremos presentes para prestar todo tipo de esclarecimento. Convidamos a todos, inclusive, para nos visitar e agendar uma visita para conhecer as instalações, não só a estação de tratamento de água, mas qualquer uma que seja necessária. Só seria importante a gente agendar isso, né, de uma forma organizada para que a gente pudesse prestar as melhores informações possíveis. E estamos à disposição aí para eventuais comentários, perguntas, como acharem melhor. Agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Pedro. Então está aberta a palavra aos vereadores que queiram fazer alguma intervenção a respeito do assunto. Bom dia a todos. Pedro, realmente houve uma mudança muito grande nesses microsistemas de abastecimento de água. Mas eu tenho duas perguntas a te fazer. Com relação à Barcarena sede e o São Felipe. O São Felipe, a água é captada lá no São Felipe, né? E a comunidade reclama que ela não vai ser favorecida. Só quem está sendo favorecido é o Arapari. Então, eles não acham justo a água ser captada lá do São Felipe e a comunidade não ser beneficiada. Vocês têm algum plano para levar essa água também para os moradores do São Felipe? A outra pergunta é com relação à Barcarena sede. Quais são os bairros daqui de Barcarena sede que já estão sendo alcançados? Porque, por exemplo, o bairro da Imobiliária, esses dias eu recebi a comunidade que eles querem cavar um poço lá e colocar uma caixa d'água lá para atender alguns moradores. Eu falei para eles, não, calma, deixa eu conversar com o pessoal que ganhou a concessão aí, para ver se essa água não vai chegar para vocês aqui. Então, eu gostaria que você me dissesse quais são os bairros, Pedreira, Bairro Novo, Imobiliária, Betânia, se já está sendo alcançado algum desses bairros, ou é só aqui o centro? O que esse microsistema daqui de Barcarena sede atende? Obrigado. Muito boa pergunta, vereador. Vamos lá, por parte. São Felipe. São Felipe, a gente já está com um projeto, não só para melhoria em Arapari, a gente deve fazer uma série de intervenções lá, mas São Felipe também a gente está, digamos assim, planejando. A gente precisa só de um respaldo legal para isso. Importante lembrar, e acho que o fórum é ideal para isso, que a concessão ela foi estabelecida para que a gente atuasse na área urbana, tá? E onde foi colocado no edital. O edital ele contempla algumas áreas rurais, inclusive Arapari, né?
E, por exemplo, São Felipe, ela não foi incluída em nenhum dos dois. Ela não é hoje considerada uma área urbana e também não foi incluída no edital, né? Então, ou seja, a gente só precisa de um respaldo legal para que a gente possa evoluir com isso. Está sim dentro digamos assim, do conceito, né, da concepção do projeto. Estamos avaliando São Felipe. Concordo plenamente, não é justo nem lógico, né, a gente ter uma água tão perto, onde a gente pode distribuir com praticamente sem custo, né, porque tá ali na região, e privar a população desse benefício. Mas a gente precisa de um respaldo legal, até para que a gente possa justificar esses investimentos junto aos investidores. Barcarena Sede. Aqui hoje nós temos um sistema que ele atua praticamente ao redor desse reservatório. Nós já esse ano ainda vamos começar uma obra de ampliação. Serão 10 quilômetros de rede que serão iniciados ainda esse ano. Ainda esse ano nós vamos começar o trabalho de uma perfuração do novo poço. Fizemos um poço, fazer um parênteses aqui, fizemos um poço nesse reservatório e a qualidade da água ela não foi satisfatória. Ela está com muito ferro. A gente tentou tratar ela com o produto químico, não foi suficiente. Nós vamos tratar com o aerador, vamos fazer um sisteminha, um mini sistema da ETA aqui. Já está em fase de projeto, cotação, já devemos ter passado já da cotação. Logo a gente vai estar com esse material. Leva uns 3 a 4 meses aí para a gente estar com esse material. Então hoje eu tenho um problema de produção de água aqui em Barcarena Sede. Não é suficiente para a gente ampliar demais. Então são duas ações. A primeira, recuperação desse poço, tratamento de água dele. Segundo, nós estamos fazendo um estudo geológico para fazer um poço profundo, pegar uma água lá do Piraba, se Deus quiser, para abastecer aí sim toda a região. Só que aí vem algumas partes técnicas, importante mais uma reservação. Então já está em andamento uma negociação com a prefeitura para que a gente consiga um espaço para criar reservatórios. Já pensando no final do plano, serão 9.000 metros cúbicos de água só aqui em Barcarena Sede. O projeto já está pronto, virá com benefício para a população, inclusive de um espaço, né, social para eles. Isso tudo já está contemplado dentro do projeto, já iniciamos a conversa com a prefeitura, então as coisas estão andando. O Barcarena Sede será contemplado assim, até 2016, nós vamos ter aí 40 quilômetros de rede, só em Barcarena Sede, tá? Se eu não me engano, é 40 ou é 50, que tem 10 quilômetros que a gente está remanejando, mas praticamente todos os bairros dessa parte de Barcarena Sede serão atendidos com nova rede de distribuição. Mas para isso eu preciso de mais produção e reservação. Tem que vir junto, senão eu não consigo prestar um bom serviço. São investimentos pesados aí, são 4 a 5 milhões de reais só em Barcarena Sede. Vereador Iperê. Senhor presidente, senhores vereadores, concernente à pergunta do vereador Júnior Gawa, sobre a água de São Felipe, né? Nós conhecemos aquela região, como todos os vereadores aqui conhecem. E o senhor disse que precisa de um amparo legal, né? Sim. Esse amparo legal, ele vem da onde? Desta casa, do Executivo, do Ministério Público? De onde é que vem esse amparo legal para que aquele povo lá possa ter água fornecida pelas águas de São Francisco? É necessário uma legislação específica, uma lei que transforme aquela área em uma área urbana para que eu possa atuar. Ela é uma área rural hoje. Ou então, algum entendimento junto ao poder concedente, ao poder executivo, né, que faça então a legalização ou a oficialização dessa região dentro do edital. O edital ele foi feita uma licitação e eu posso muito bem atuar, mas eu preciso só do amparo legal dessa forma. Eu preciso de uma legislação para isso, uma lei, certo? Aí eu não sei se é um projeto, como tramita essa parte eu já não posso te ajudar muito, mas estarei presente em qualquer esclarecimento. Do vereador, Padre Carlos.
É louvável, né, o trabalho que está sendo feito pela Águas de São Francisco. E complementando também a questão do vereador Iberê, inclusive há outras áreas também que estão a Vila Nova, Tupanema, Vila Nova. Isso, pela própria questão aí do município, né? Nós temos que rever aonde é área urbana, onde é área rural. Então tem que ser retomado isso aí, juntamente aí com o executivo, para que se defina, ou depois também em acordo, né, com a empresa, a gente incluir. Inclusive tem os outros sistemas também, de que forma, né, quem vai fazer a atenção. Temos lá na Limeira, temos lá nas ilhas, nós temos aí também a questão do Cafezal, tem lá no São Gregório, tem o pessoal lá do Cabresto, né, também na Piedade, né, na Vila Guajaraúna. Então tem que colocar isso um pouco mais claro, né, quem vai, a responsabilidade, se é possível incluir também na atenção esses conjuntos novos, né, que foram feitos também, né, e haja visto, por exemplo, no caso do José Dias, inclusive a parte lá de saneamento, né, que está em uma crise grande, porque foi mal feito o sistema e os vizinhos já estão reclamando, né, que está saindo o esgoto lá, contaminando os vizinhos. E agora, a minha preocupação maior com relação a tudo que foi colocado, primeiramente, é necessário, e eu já pedi ao Executivo, o contrato que foi assinado, a cópia do contrato, né? Eu pelo menos quero ler, né? Um contrato de mais de 200 milhões, um contrato que compromete o município por 30 anos, talvez mais 30, então pelo menos a gente quer ler, né? Então eu pediria, se a empresa pode ceder, já que o Executivo não está querendo dar para a gente, né? Não quer enviar essa casa, né? O contrato que ele assinou com a empresa. Então eu gostaria de ter essa cópia, né? E depois também o levantamento dos bens afetos que já havia, né? Porque esse era patrimônio do município e não sei se foi feito, provavelmente não foi feito ainda. Qual foi o levantamento que havia das bombas, o que havia já dos tubos, né? Dos sistemas que já estavam. Então esse levantamento é importante para nós, vereadores, que representamos esse povo de Barcarena, que esse é patrimônio que já foi investido aqui. Então a empresa está fazendo os investimentos dela, mas nós temos que saber o que era nosso, né? O que é nosso, depois o que a empresa vai colocar, né? Para que a gente veja se os termos do contrato estão de acordo. Então esse levantamento dos bens afetos, isso já era para ter sido feito e não está na nossa mão ainda, né? Pediríamos também, como foi lembrado aqui pelo nobre vereador Júnior Gawa, o cronograma físico-financeiro, né? O senhor bem levantou alguns dados aqui que já nos dá uma alegria, né? Mas o cronograma físico-financeiro, ou seja, o que vai ser feito, quando vai ser feito e quanto vai custar, né? Se é 30 quilômetros, se é 20 quilômetros, vai ser feito aqui isso, vai ser feito aquilo lá, e o recurso que vai ser investido. Eu sei que a empresa tem isso, né? E é para que a gente acompanhe e a gente possa dizer para o bairro da imobiliária, ó, vocês vão ter esse ano, vocês lá na Betânia vão ter no ano, vocês lá não sei de onde vão ter não sei quando, vocês não vão ter, né? Porque aí a gente pelo menos vai poder, ou se não tem, como que a gente vai conseguir? Mas o cronograma físico-financeiro, né? 2015 este ano vai ser feito isso, o ano que vem vai ser feito aquilo, 16 vai ser feito aquele outro, para que nós assim possamos acompanhar, né? Nós já sabemos que a empresa tem, né? E é importante que a gente conheça, inclusive para ir preparando a população, né? Para se sensibilizar a população do cuidado que tem que ter com a água, né? Também para estar aberto, né? Para os serviços, né? Porque muita gente usa o poço, e aí o poço nosso, querendo ou não, nossos poços, todos eles estão comprometidos. Todos os nossos poços de água nessa cidade estão comprometidos. Não creio que haja um poço aqui nesse município, a não ser que tenha 200 metros de fundura, né? Depois uma certa profundidade. Se tiver 200 metros de fundura, aí pode ser que seja meio bom, mas não existe, então, água de fato assim, que possa dizer potável, né? É uma água satisfatória. Por isso que é importante que a gente veja a população, oriente a população, no sentido de que a água boa, ela vai dar saúde, vai ser uma economia para a pessoa, inclusive vai valer você pagar porque você
vai estar comprando a tua saúde, né? Vai comprar o seu bem-estar, né? Quando você tem uma água boa. E também lembrar a questão da agência reguladora, né? O projeto de lei foi feito, essa casa já aprovou, foi sancionado, mas a agência não funciona. E é a agência que deve acompanhar justamente o cronograma físico-financeiro, é a agência que tem que controlar as tarifas, né? E assim, então eu pediria, novamente, cara, nós pedimos, né? E hoje eu vou colocar um requerimento aqui também, para que da empresa também vamos, porque é importante, é clareza, é transparência, em todo lugar existem as agências reguladoras, né, que controlam, são o controle social, o controle é que faz o controle para esse tipo de concessão de água, né, uma vez que foi privatizado, então para garantir que de fato haja transparência e que o serviço vá em frente. Então de fato eu me sinto muito incômodo de não existir agência reguladora da água no nosso município, e vou estar batendo nessa tecla. Acho que isso aí é uma falha muito grave, né, muito grave mesmo no processo. A agência devia estar sido constituída antes, inclusive, de ser firmado o contrato, né? Mas foi feito o contrato primeiro, né? E hoje me preocupa que seja a administração que defina isso. Não deve ser, não é a administração, né, que deve definir tarifa, né? Na verdade, é a agência reguladora, esse é o ente legal, o ente jurídico, né, que dá legitimidade para o processo, né, da Companhia de Águas de São Francisco. Então, peço que também vamos trabalhar juntos, né? Assim como existem esses outros requisitos aí legais que nós queremos fazer, para que o quanto antes nós tenhamos a água, que isso é um sonho, né, de toda a nossa cidade de Barcarena, e eu tenho certeza que a empresa, nós vimos a capacidade que existe de água de São Francisco de fazer acontecer esse sonho de ter água para todos aqui na nossa cidade. Obrigado. Posso só comentar alguma coisinha? Pois não. Rapidamente, então só uma coisa, com relação aos bens afetos da concessão, o levantamento, logo que nós assumimos, contratamos uma empresa independente, fez o levantamento, isso já foi entregue à prefeitura, já existe em poder deles, então é só também pedir fazer a solicitação. A agência reguladora é uma coisa muito importante. Nós temos 33 concessões no Brasil, todas elas são reguladas através de agência. E é um órgão que é fundamental para a nossa gestão, ela é muito importante para nós. Então, comungo com a sua colocação, vereador, muito importante para a gente. Você fez com relação ao cronograma físico financeiro. Nós ainda estamos em fase de conclusão. Existe dentro do contrato, o senhor vai ter acesso, tudo correr bem, existe já um comprometimento, principalmente na parte de cobertura da população, tanto em água quanto em esgotamento sanitário. É ele que determina os investimentos necessários para que a gente possa fazer isso. Então, já existe uma prévia desses investimentos dentro desse contrato. Eles foram totalmente revistos agora em função de algumas modificações. A gente fez essa provisão, digamos assim, sem conhecer a Barcarena contento. Depois de 6 meses, eu passei lá alguns dias em São Paulo revendo esse planejamento todo. Então, ele está em fase também conclusiva agora dessa revisão. Então, algumas mudanças por exemplo, de captação de água que foram feitas, estão sendo revistas. E principalmente na parte de esgotamento sanitário, nós estamos antecipando alguns investimentos com relação a isso, né? Então, toda essa parte desse cronograma está em fase final aí de conclusão. Foram vários pontos, né? Já nem lembro mais todos que o vereador colocou, mas acho que esses são os mais importantes que eu guardei, né? O cronograma, a agência reguladora, os bens afetos que já foram entregues, que eu já falei. Tem mais algum? O contrato. O ideal é que saia do poder concedente, que quem tem o domínio disso tudo, até para que não haja versões aí diferentes, né? Eu acho que poderia pegar com os protocolos todos. Não tem problema nenhum, é um documento público, não tem por que tá colocando. Eu até comentei com a secretária para que ela pudesse agilizar isso, vou voltar a falar com ela. Tá, mas se precisar da gente, estamos à disposição. Né? Vereadora Lúcia.
nosso aqui questionamento, Pedro, é em relação à rede de água de Vila do Conde, que nós temos vários sistemas, né, instalados ali naquela região de Vila do Conde, e aí a empresa, ela fez, né, algumas instalações, digamos assim, a nível de melhoria. Ali no Castanheira foi perfurado até um poço ao lado do poço que já havia, né? E aquela situação me deu a entender que foi, inclusive, feito subterrâneo uma obra que pode ter sido uma caixa, ou uma casa. Foi criado assim um sistema para beneficiar a água, né? No caso, para tornar a água potável, ou seja, para diminuir o ferro, né, que tinha sido detectado no poço anterior, né? E em virtude disto, esse sistema não funcionava. E, pelo visto, hoje funciona já em função daquilo que a empresa instalou, né? Então, na verdade, já melhorou, sim, né? Inclusive, faz tempo que a comunidade, né, os moradores de Vila do Conde não batem mais na nossa porta para reclamar a falta de água, né? E eu gostaria de saber se vão integrar todos os sistemas, né, que existem na Vila do Conde a um só sistema, ou seja, se vão unificar, né, a um só sistema. Porque, na verdade, em 2004, quando foi perfurado, né, aquele sistema anterior que não funcionou, a ideia, né, na época, era unificar, né? Era desativar todos os demais sistemas, né, e tornar só um sistema. Né? Mesmo porque aquela parte ali que fica o sistema do Castanheira é a parte mais alta, né, da comunidade. Né? Foi nessa visão que foi perfurado, ou seja, que foi feito o sistema de água ali no Castanheira, né, para abastecer a rede pública de água de Vila do Conde, né? E, na verdade, já melhorou, sim. Inclusive, inicialmente houve problemas, né, e tudo. Você mesmo prova que nós até ligávamos para você, né, ligávamos para o plantão. Isso aí foi muito no início, mas que, na verdade, vários meses que não existe mais. Eu acredito que não existe mais esse problema de falta de água, porque nunca mais o cidadão, o morador de Vila do Conde chegou mais com a vereadora, né, reclamando da falta de água. E eu gostaria também de saber se esse levantamento que foi feito já na Vila do Conde, por parte da empresa, fazendo cadastro, ficha, que quando realmente foi feito pela pessoa, a pessoa argumentou, né, na casa dos moradores que ia ser feito o saneamento, né, em Vila do Conde. Então, eu gostaria de saber se esse argumento foi só assim para levar a pessoa a aderir, ou até mesmo se cadastrar, ou se realmente vai ser feito, ou se é a curto prazo, a médio ou a longo prazo, se tem uma previsão da empresa já bem próximo em relação a essa possibilidade de ser feito o saneamento ali na Vila do Conde. Era só para esclarecer, tá? Ótimo. Ok, muito obrigada. Ótima pergunta. Vamos lá, Castanheira, né? Certíssimo a visão técnica do que o senhor colocou. É o lugar mais alto, aquele reservatório foi feito exatamente para isso. O que errou ali, o que não deu certo foi o poço. As primeiras análises que nós fizemos daquele poço, a gente não sabe se ele foi um erro de perfuração ou se realmente o
o manancial que ele pegou, né, a parte ali do lençol que ele atingiu não foi satisfatória, mas aquela água ela vai demandar um certo tratamento. Não está descartada a utilização dele. Mas a gente foi mais fundo. Esse poço que a gente perfurou do lado, ele está beirando os 200 metros, e aí a gente provavelmente pegou pirabas. Aí pegou pirabas, está tranquilo. Então é uma qualidade de água muito melhor, necessidade de tratamento muito menor, e aí produção satisfatória para a gente integrar o sistema. Essa é a visão, é isso que a gente está trabalhando para. Estamos em fase conclusiva dos testes de vazão e análise de água. Essa análise demora um pouquinho para ser feita, já deve estar chegando o resultado, mas a gente já está trabalhando praticamente com essa possibilidade. O projeto já está pronto, já sabemos onde interligar e fazer o sistema, e a gente só não melhorou ainda mais a rede da Vila do Conde exatamente por isso. Se vai fazer uma interligação, é um tipo de rede que nós vamos trabalhar, a recuperação, enfim. Aí tem todo o processo em cima disso. Então, o conceito é esse. A gente está trabalhando para isso, para que a gente tenha uma unificação. Para a gente é muito melhor, a gente controla melhor a água, controla melhor o sistema. Vamos ficar com todos os outros sistemas, digamos assim, de backup, né, de sobra, né, para um eventual problema que a gente venha a ter. Então, é mais uma segurança na prestação de serviço da população. Então, funciona legal. Bom, saneamento. Então, vamos voltar aqui ao assunto. Águas de São Francisco ganhou um contrato para o saneamento do município de Barcarena. Então, o que a gente fala de saneamento é água e esgotamento sanitário. Só que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem que fazer isso com um certo cuidado, um grande planejamento. Vila do Conde, especificamente, vai receber, sim, tratamento de esgoto. Qual que é o planejamento? Os investimentos de esgoto, eles estão contemplados a partir do 3º ano da concessão. Isso não quer dizer que a gente só vai trabalhar lá. Pelo contrário, nós já estamos com obras de esgotamento sanitário no município. Onde está sendo feita essa obra? Como nós já temos uma rede coletora instalada dentro da Vila dos Cabanos e no bairro de Pioneiros, Laranjal, então nós já estamos providenciando uma estação de tratamento. Onde eu quero chegar, nós já estamos com o estudo de topografia, os projetos já estão levantados, a área já foi solicitada à prefeitura oficialmente, estamos só esperando o desvencilhamento disso, para a gente então começar as obras, devem começar ainda em 2014, previsão de conclusão dessa primeira estação de tratamento de esgoto 2015-2016, que é quando a gente começa então, isso está dentro do contrato, quando a gente começa a fazer começa a ter as metas de cobertura de esgoto. Então essa já começou. Segunda que vai começar, Barcarena sede, também em função da grande concentração urbana, e em seguida Vila do Conde. Então, assim, um cronograma ainda extraoficial. A gente começa agora 2014 com Barcarena sede, com Vila dos Cabanos. 2015 para 2016 a gente começa a Barcarena sede, e 2016 provavelmente já começamos com a estação de tratamento de esgoto. A gente precisa primeiro começar com a estação de tratamento de esgoto. É uma obra que leva 2 anos aproximadamente para ser feita, tá? Para que então a gente comece com as redes coletoras. A gente não pode coletar o esgoto e não ter onde jogar. Então, nós já estamos negociando com a prefeitura a área da ET de Vila do Conde, assim como de Barcarena sede, e a de Vila dos Cabanos já está em fase mais avançada. Mas as duas áreas que nós vamos ter 5 estações de tratamento de esgoto ao longo de 30 anos. Tá? As 3 primeiras são essas. Aí depois vamos ter outras ao longo do período todo. Mas a nossa meta é até o ano 15 ou 17, me desculpa, eu posso não estar com o cronograma bem na cabeça, é que 100% da população urbana de Barcarena esteja com esgotamento sanitário. A água, a gente tem até o 5º ano para estar com 100% da população, 7º ano, 100% da população, e esgoto é o 15º ano, aproximadamente. 15º ano, 80%, 20º ano, 100%, que aí as áreas mais remotas, elas crescem numa outra velocidade. Tem todo o estudo para isso. Depois, se precisar, eu trago esse cronograma. Isso está dentro do contrato, as metas de cobertura de água e esgoto.
Ok? Mais algum vereador? Pedro, eu gostaria apenas de perguntar a você quanto à questão do bairro Zita Cunha, né, que queria saber se ele já é considerado área rural, porque eu acredito que seja urbana, né? E nós conversamos a respeito dessa situação e até hoje parece que permanece na mesma situação. Pois é, ali aquela área, Pedro, ele é considerado área rural ainda. Se eu tiver uma condição ali de legal, eu posso trabalhar ela sem problema. Já fizemos uma visita, avaliamos as instalações. Ali existem dois aspectos importantes, que a gente inclusive já colocamos digamos assim, uma autorização para a prefeitura. Por exemplo, a gente tem uma certa dificuldade em legalizar uma instalação de uma ligação precária, uma ligação fruto de uma invasão, de uma área que não está loteada pela prefeitura. Eu preciso oficializar isso através de um responsável. Se aquela pessoa não pode responder por aquele imóvel, eu tenho dificuldade em ligá-la. Então, nós criamos um mecanismo, né, que pode fazer isso. Lembro sempre que a água é um pouco diferente da luz, né, da energia, porque ela vem pelo chão e dá uma série de características legais diferentes, mas nós criamos um mecanismo para atender essa população. Então, são dois aspectos. Primeiro, a área que eu preciso incluí-la na área urbana, que ela não está hoje, mas a gente, enfim, pode resolver isso através de uma lei, mas eu preciso também trabalhar a parte legal de oficializar essa ligação junto à rede. Eu preciso demonstrar que digamos assim, eu tenho um número de moradores, uma rede, eu tenho que produzir água, eu tenho que ter investimento, eu tenho que colocar isso dentro do contrato, do meu fluxo financeiro, enfim, e aí vai. Então, essa parte também da legalização dessa ligação já foi solicitada, por enquanto, à Secretaria de Administração. O procurador também já recebeu essa incumbência, isso tem não chega a um mês atrás. Estamos só aguardando essa oficialização, então eu vou ter a possibilidade de atendê-los, mas eu preciso ainda da lei, né, digamos assim, para poder incluí-la, porque ela não consta nem no edital e nem na área urbana do município, aí, na área de ocupação do solo, né? Tá certo? Ok, obrigado. Só mais uma informação, não sei se é da sua área, mas em questão de quanto já foi aplicado financeiramente pela empresa nesses 6 meses? Então, eu falei até agora, investimentos, né, investimentos de melhorias, todas essas benfeitorias que nós fizemos, já foram investidos 3 milhões de reais, só em investimentos. E nós tivemos uma despesa para pagar toda a manutenção, a urbanização, o pessoal que está aí, o pessoal da implantação que veio dar um apoio técnico inicial, já foi na ordem de 5 milhões de reais. Então, o total aí, na ordem de uns 8 milhões de reais, já foram, digamos assim, aplicados dentro de Barcarena, né? De uma forma geral. Bem, obrigado, Pedro. Essa casa agradece as explicações da empresa e estamos aqui à disposição para qualquer novos esclarecimentos. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez esse espaço e coloco a empresa Águas de São Francisco à disposição não só dessa casa, mas da população. Volto a dizer, temos uma loja de atendimento, temos um site, é só colocar lá a manifestação que nós vamos prontamente responder. Muito obrigado. Obrigado.